Fala família Palmeiras, olha só, 40 horas se passaram e por aqui o choro continua muito alto, meus amigos, muito alto o choro dos rivais aí referente à vitória do Palmeiras, mas tudo que interessa é que o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro e se tudo der certo vamos em busca aí do título, não só do Brasileiro também, mas da Libertadores. E como vocês já imaginam, hoje a discussão permanece muito alta aí a respeito da arbitragem. O Palmeiras veio com uma nota importantíssima ontem e agora a gente vai lá para a porta do CT com o nosso amigo Vinícius Nicoletti ouvir as principais informações do Verdão hoje. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí agora, deixa seu joinha, não perde tempo, sem enrolação. Bora pro vídeo de hoje, família. Avante palestra. Áudios lá na sede da CBF. Agora o outro lado também, né, dessa confusão, um dos outros lados, o Palmeiras, porque o Palmeiras emite uma nota também no início da noite de ontem, Vinícius, falando da pressão exercida agora na sequência do campeonato. Lembrando que em breve o Palmeiras vai ter pela frente os confrontos diretos contra o Flamengo e também Cruzeiro, Vinícius. Exatamente, Bruno. Depois das manifestações dos dirigentes falando sobre a arbitragem, a manifestação de alguns clubes, Palmeiras reagiu e emitiu essa nota demonstrando preocupação com a pressão sobre a arbitragem. Palmeiras também citou alguns lances que foram desfavoráveis ao clube no clássico, por exemplo, citando aí, mencionando uma possível expulsão do Bobadilla na falta no Alan e também uma cotovelada do Alan Franco no Ramon Sosa. Na publicação, o Palmeiras chamou de pressão descomunal, o que alguns clubes vêm exercendo publicamente nos bastidores do futebol brasileiro. Para o Palmeiras, essa atitude tem o intuito de instaurar o caos. O Palmeiras também dá uma cutucada no rival, citando que é cômodo acreditar a derrota, a decisão do árbitro, terceirizando a responsabilidade em momentos adversos. O clube também destaca que mesmo quando se sente prejudicado, o Palmeiras não vai a público fazer essa pressão, não vai a público, ou raramente vai a público exercer a pressão sobre a arbitragem. E por fim, na nota, o Palmeiras exige ação rigorosa do STJD para conter a acusação sem prova. Isso é por conta da declaração do dirigente do Flamengo, José Botto, que levantou suspeita sobre o Campeonato Brasileiro, citando aí que o Palmeiras pode estar sendo beneficiado, essa é a suspeita do dirigente do Flamengo. Então, essa nota, na verdade, é uma reação do clube à pressão contra a arbitragem. O Palmeiras está preocupado com a sequência, com a reta final do Campeonato Brasileiro, por conta dessa pressão, dessa manifestação dos dirigentes sobre a arbitragem. Bruno. Boa, Vinícius. Obrigado. A gente também, claro, avalia essa nota. Mas agora a gente vai para o lado do Flamengo. A Roberta Barroso está com a gente, porque a nota talvez seja também uma cutucada no Flamengo. Tem pressão de um lado, tem resposta do outro. Sai e vem e mete aqui, ó. Isso. É melhor ficar com a mão na orelha. Melhor ficar com a mão na orelha do que apitar alguma coisa. E a gente já vai lá pro Palmeiras e ainda existe a cultura do futebol brasileiro de a todo momento tentar enganar a arbitragem. Exato. E essa cultura é péssima e só atrapalha o que já é ruim. Perfeito. É o que já é ruim. Tanto que esses mesmos árbitros, quando apitam os jogos fora em competições internacionais, muitas vezes eles são até elogiados. Só, desculpa te interromper, né? Mas tu vai chamar o Nicolau, mas as faltinhas. Então as faltinhas Sim. tem só aqui no futebol É brasileiro. faltinha, cara. é cera, é reclamação. Agora qualquer coisa você pedir bola na mão. Qualquer coisa, bola na mão. Não chega nem perto de bater no braço do cara, os caras já estão lá. E é pedindo com chilique. O Vinícius Nicoletti saiu, hein? Saiu da verdade, da divisa. Da faixa de Da São divisa, Vicente. da divisa. Finalmente escolheu um lado, hein, Vinícius? Viu? Você fala que eu não te salvo, eu te salvo. É verdade, é verdade. Ô Bruno, um abraço para você, para os companheiros, fãs de esportes. Depois você tem que explicar por que a faixa de São Vicente, né? Porque estamos aqui na Marquês de São Vicente, a avenida que fica o CT do São Paulo e do Palmeiras. O CT do São Paulo é aqui do ladinho. Mas hoje vamos falar aqui do Palmeiras, que divulgou nota depois de toda a movimentação dos bastidores, as declarações dos dirigentes. O Palmeiras emitiu uma nota oficial demonstrando preocupação com essa pressão sobre a arbitragem. No comunicado, o clube também citou lances desfavoráveis ao Palmeiras no clássico, o lance que ele pediu a expulsão do Bobadilla numa falta no Alan e também uma cotovelada do Alan Franco no Ramon Sosa. E o Palmeiras, nessa nota, também exigiu uma ação rigorosa do STJD para conter acusações sem provas. Isso já aconteceu com o Textor e agora isso é diretamente ao dirigente do Flamengo.
que levantou suspeitas sobre a lisura do campeonato depois do jogo entre Flamengo e Bahia lá em Salvador. Na nota, Palmeiras publicou exatamente que vê com preocupação a pressão descomunal que alguns clubes têm exercido publicamente e também nos bastidores do futebol brasileiro com o intuito de instaurar o caos. Essas são as palavras do Palmeiras na nota. Ainda no comunicado, o Palmeiras cita que demonstra incômodo porque alguns clubes estão acreditando uma virada épica do Palmeiras conquistada no campo, apenas a decisão da arbitragem. O clube também destaca que quando se sente prejudicado, isso aí é um assunto polêmico também, o Palmeiras destaca que quando se sente prejudicado, a diretoria raramente vai a público reclamar da arbitragem e exercer essa pressão. No fim, o Palmeiras mais uma vez colocando aí essa questão do STJD, pedindo ação rigorosa para essa declaração do dirigente do Flamengo, José Boto, que levantou essa suspeita sem provas, e o Palmeiras nessa nota, é claro, que pretende aí acalmar a situação e se defender dos possíveis erros de arbitragem nos próximos jogos. Então é o Palmeiras se defendendo com essa nota e mostrando preocupação com a arbitragem. Bruno. Boa, obrigado, viu, Vinícius? Direto então para o Flamengo para ver como o outro envolvido em todas essas questões também viu essas últimas movimentações. Bom, família, então vamos lá comentar aí um pouquinho aí a respeito do que a gente acabou de ver, né? De fato, eu acho que o clássico do último domingo é assunto aí para a semana toda, principalmente numa semana como essa que a gente não tem rodada no meio de semana, né? Então, naturalmente aí as atenções ainda estão voltadas para o clássico, ainda estão voltadas para tudo que aconteceu. E ontem, né, para quem acompanhou aí o vídeo de ontem, eu fui muito sincero aqui falando a respeito da minha opinião, assim, com relação a tudo que aconteceu no último domingo, né? Eu acho que eu mantenho de certa forma, acho que a arbitragem terrível que nós tivemos nesse clássico, acho que já está até ficando, ainda que tenha sido há 2 dias atrás, já está até meio cansativo falar sobre isso, porque rodada após rodada nós precisamos vir aqui falar sobre o péssimo trabalho que a arbitragem ela tem feito, né? Então, toda rodada algum clube é prejudicado, e eu acho que não é um ponto aí com relação ao Palmeiras. Tem rodada que o Palmeiras sai como prejudicado, tem rodada que de certa forma Palmeiras pode até mesmo ser visto como favorecido. Agora o grande ponto é que as coisas não são da maneira que estão pintando por aí, como vocês viram. O Palmeiras lançou uma nota oficial ontem falando inclusive a respeito disso, porque foi criado um grande tumulto a respeito do que aconteceu no último domingo, com o intuito de realmente desfavorecer o Palmeiras futuramente, né, e pesar nas decisões dos árbitros em futuras partidas. Então, assim, concordo totalmente com a nota publicada pelo Palmeiras. Muitas vezes o Palmeiras sai como prejudicado, né? Quantas vezes a gente já viu entrevista do Abel Ferreira aí falando da arbitragem, quantas vezes o próprio Abel Ferreira já foi expulso. Então, assim, ao meu ver, né, a minha opinião com relação a isso é que a gente não pode permitir, né, que a imprensa, juntamente com os rivais e os demais torcedores, possam vir desfavorecendo e diminuindo todo o trabalho que o Palmeiras tem realizado, porque, mais uma vez comento para vocês, aquilo que o Palmeiras fez no domingo passado não pode ser apagado simplesmente por um erro que ainda é muito discutido, né? Um erro de arbitragem. A gente já teve, enfim, outros lances no Brasil onde a decisão foi a mesma, de não dar o pênalti, né? Inclusive um lance com o Neymar no Santos recentemente e o pênalti não foi dado. Então, assim, em nenhum desses casos recentes que tivemos no Brasil nós vimos uma gritaria tão alta quanto essa que estamos ouvindo agora. Em nenhum desses casos vimos um chororô tão alto. Então, não podemos permitir, né, que diminuam o trabalho que o Palmeiras tem realizado, porque o grande fato é que o São Paulo perdeu porque foi incompetente, não é que o São Paulo foi roubado. Na minha opinião, foi pênalti, embora ontem também tenha sido publicada aí uma nova câmera, né, desse lance. Então, em uma nova visão, a gente consegue ali até mesmo trazer uma dúvida sobre isso, porque a bola passa do jogador do São Paulo, o Alan está caindo, e aí você vê o Tapia mudando de direção e indo em direção ao Alan, e aí já levanta uma outra dúvida: pô, foi pênalti, não foi? O jogador do São Paulo vai em direção ao jogador do Palmeiras. Então, assim, cara, vai ter discussão aí até o final da semana, até a próxima semana ainda. Daqui a anos vão lembrar, assim como muitas vezes a gente lembra também que o Palmeiras foi roubado em 2 anos seguidos aí na Copa do Brasil diante do São Paulo, 2021 e 2022, né? Então, assim,
o grande ponto, né, acho que 2021 e 2022, se 21 não foi campeonato na Copa do Brasil, foi no Paulista, mas o grande ponto aí, acima de tudo, é que nesse momento vão criar a narrativa de que o Palmeiras, né, tem sido favorecido pela arbitragem e a gente não pode permitir que isso aconteça, meus amigos, porque o São Paulo perdeu porque é incompetente, perdeu porque tomou 3 gols no intervalo de 19 minutos, perdeu porque a gente tem Vitor Roque, Flaco Lopes jogando o fino da bola, meus amigos. Perdeu porque o Palmeiras é o time da virada, é o time do amor. E agora a confiança lá em cima em busca desse título do Campeonato Brasileiro. Ainda hoje a gente volta aqui com mais informações sobre tudo que rola no mundo Palmeiras. Então se você não é inscrito, cara, já se inscreve aí no canal, deixa seu joinha e coloca aqui embaixo a tua opinião com relação a essa polêmica. Você acha que foi pênalti, que não foi pênalti? Eu vou ser sincero pra vocês, ó. Choro é livre, chora quem quer, chora à vontade, torcida tricolor, previsão de chuva em São Paulo e o Palmeiras como líder. Avante palestra, valeu família!